Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Senhor, conceda-me pelo Teu Espírito as virtudes e a atenção necessárias para bem ler a Sagrada Escritura. Dá-me luz para entender, coragem para obedecer e amor para adorar-Te. Que essa leitura me aproxime de Ti e me torne santo. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen Tuum, adveniat regnum Tuum, fiat voluntas Tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera-nos a malo. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Capítulo 13 e 14 do Evangelho de São Marcos. Quando saía do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Olha, mestre, que pedras e que construções! Ao que Jesus respondeu: Vês todos estes grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Depois, sentado sobre o monte das Oliveiras, em frente ao templo, interrogaram-no à parte Pedro, Tiago, João e André. Dize-nos, quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá, quando tudo isto estiver para se cumprir? Jesus então começou a dizer-lhes: Cuidai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, o Cristo, e enganarão muitos. Quando ouvirdes falar de guerras e de rumores de guerras, não temais, pois importa que estas coisas aconteçam, mas não será ainda o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá terremotos em diversas partes e fomes. Essas coisas serão o princípio das dores. Tomai, porém, cuidado convosco, porque vos hão de entregar nos tribunais, e sereis açoitados nas sinagogas, e sereis por minha causa levados diante dos governadores e dos reis, para testemunho de mim perante eles. Mas antes, deve o Evangelho ser pregado a todas as nações. Quando, pois, vos levarem para vos entregarem, não premediteis no que haveis de dizer, mas dizei o que vos for inspirado nessa hora. Porque não sois vós que falais, mas o Espírito Santo. Então o irmão entregará à morte o seu irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e lhes darão a morte. E sereis odiados de todos por causa do meu nome, mas o que perseverar até o fim, este será salvo. Quando, pois, virdes a abominação da desolação, posta onde não devia estar, o que lê reflita sobre isto. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e o que estiver sobre o telhado não desça a casa, nem entre para levar coisa alguma de sua casa. E o que se encontrar no campo, não volte atrás para buscar a sua veste. Mas ai das grávidas e das que tiverem crianças de peito naqueles dias. Rogai, pois, que não sucedam essas coisas no inverno, porque naqueles dias haverá tribulações como nunca houve desde o princípio da criação que Deus criou até agora, nem jamais haverá. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma pessoa se salvaria, mas Ele os abreviou em atenção aos escolhidos que escolheu. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo, ou ei-lo acolá, não deis crédito, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão milagres e prodígios, para enganarem, se possível, até os próprios escolhidos. Estais, pois, de sobreaviso, eis que eu vos predisse tudo. Mas naqueles dias, depois daquela tribulação, o sol escurecerá, e a lua não dará o seu resplendor. E as estrelas do céu cairão, e serão abaladas as potestades que estão nos céus. E então verão o Filho do Homem vir sobre as nuvens, com grande poder e glória. Ele enviará logo os seus anjos e juntará os seus escolhidos dos quatro ventos, desde a extremidade da terra até a extremidade do céu. Aprendei por uma comparação tirada da figueira. Quando os seus ramos estão já tenros e nascidas folhas, sabeis que está perto do verão.
Assim também, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que está perto as portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que se cumpram todas estas coisas. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. A respeito, porém, desse dia ou dessa hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas só o Pai. Estais de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Eu serei como um homem que, ausentando-se para longe, deixou a sua casa e deu autoridade aos seus servos, indicando a cada um a sua tarefa, e ordenou ao porteiro que estivesse vigilante. Vigiai, portanto, visto que não sabeis quando virá o Senhor da casa, se de tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo de repente, vos não encontre dormindo. O que eu então digo a vós, o digo a todos: vigiai. Dali a 2 dias era a Páscoa, a festa dos ázimos, e os príncipes dos sacerdotes e os escribas andavam buscando modo de o prender por traição e o matar. Porém diziam: não no dia da festa, para que não se levante nenhum motim entre o povo. Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, reclinado à mesa, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro cheio de um bálsamo precioso de nardo, e quebrado o vaso, derramou-o sobre a sua cabeça. Alguns dos que estavam presentes indignaram-se dentro de si e diziam: para que foi esse desperdício de bálsamo? Pois podia vender-se por mais de 300 denários e dá-los aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixai-a, porque a molestais? Ela fez-me uma boa obra. Os pobres vós sempre tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem. Porém a mim não me tendes sempre. Ela fez o que podia, e embalsamou com antecipação o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo, onde quer que for pregado este evangelho, por todo o mundo será também contado, para a sua memória, o que ela fez. Então Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os príncipes dos sacerdotes para lhes entregar Jesus. Quando o ouviram, alegraram-se e prometeram dar-lhe dinheiro, e ele agora procurava ocasião oportuna para o entregar. No primeiro dia dos ázimos, quando imolavam a Páscoa, disseram-lhe os discípulos: onde queres que te preparemos para comer a Páscoa? Ele enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: ide à cidade, onde encontrareis um homem levando uma bilha de água. Ide atrás dele, e onde vier a entrar, dizei ao dono da casa que o mestre diz: onde está a minha sala, em que eu hei de comer a Páscoa com meus discípulos? E ele vos mostrará um grande cenáculo, posto em ordem, fazei-nos lá os preparativos. Então os discípulos partiram e chegaram à cidade, onde encontraram tudo como ele lhes tinha dito, e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, foi Jesus com os 12. Quando estavam à mesa e comiam, disse Jesus: em verdade vos digo que um de vós que come comigo me há de entregar. Então começaram a entristecer-se e a perguntar-lhe cada um por sua vez: sou porventura eu? Ele disse-lhes: um dos 12 que põe comigo a mão no prato, e o Filho do Homem vai, segundo está escrito dele. Mas ai daquele homem por quem for entregue o Filho do Homem. Melhor fora esse homem não ter nascido. E enquanto comiam, Jesus tomou o pão, e depois de o benzer, partiu e deu e disse: tomai, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, deu graças e entregou-o, e todos beberam dele. E disse-lhes: isto é o meu sangue do Novo Testamento, que será derramado por muitos. Em verdade vos digo que não beberei mais deste fruto da vida, até aquele dia em que o beberei novo no reino de Deus. Depois de cantar um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então disse-lhes Jesus: a todos vós eu serei essa noite ocasião de escândalo, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se dissiparão.
Mas depois que eu ressuscitar, os precederei na Galiléia. E Pedro disse-lhe: Ainda que todos se escandalizem a teu respeito, eu não. Jesus disse-lhe: Em verdade te digo que hoje, nesta mesma noite, antes que o galo cante a segunda vez, me negará 3 vezes. Porém Pedro insistia ainda mais: Ainda que me seja preciso morrer contigo, não te negarei. E todos diziam o mesmo. Chegaram a um lugar chamado Getsemane. E Jesus disse a seus discípulos: Sentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a sentir pavor e angústia. Então disse-lhes: A minha alma está numa tristeza mortal. Ficai aqui e vigiai. Adiantando-se um pouco, prostrou-se por terra e pedia que, se possível, se afastasse dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não se faça, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Então voltou e encontrou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, dormes? Não pudeste vigiar 1 hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E foi novamente orar, dizendo as mesmas palavras. Voltando, encontrou-os outra vez a dormir, porque tinham os olhos pesados, e não sabiam o que responder-lhe. Voltou uma 3ª vez e disse-lhes: Dormi agora e descansai. Basta, é chegada a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que se aproxima aquele que me há de entregar. Ele ainda falava quando chega Judas Iscariotes, um dos 12, e com ele uma grande multidão armada de espadas e paus, enviada pelos príncipes dos sacerdotes, pelos escribas e pelos anciãos. Ora, o traidor tinha-lhes dado uma senha, dizendo: Aquele a quem eu beijar será ele. Prendei-o e levai-o com cuidado. Logo que chegou, aproximou-se imediatamente de Jesus e lhe disse: Rabi, e deu-lhe um beijo. Então eles lançaram-lhe as mãos e prenderam-no. Um dos que ali estavam, tirando da espada, feriu um servo do sumo sacerdote, cortando-lhe uma orelha. Jesus, tomando a palavra, disse-lhes: Como se eu fosse um ladrão, viestes com espadas e paus para prender-me? Todos os dias estava entre vós ensinando no templo, e não me prendestes. Mas isto acontece para que se cumpram as Escrituras. Então seus discípulos, abandonando-o, fugiram todos. E um certo jovem seguia Jesus coberto somente com um lençol. Prenderam-no, mas ele, largando o lençol, fugiu nu. Levaram Jesus ao sumo sacerdote e reuniram-se todos os sacerdotes, escribas e anciãos. Pedro foi-o seguindo de longe, até dentro do pátio do sumo sacerdote. Sentou-se ao fogo com os criados e aquecia-se. Os príncipes dos sacerdotes e todo o conselho buscavam testemunho contra Jesus, para o fazerem morrer, e não o encontravam, porque muitos depunham facilmente contra ele, mas não concordavam com os seus depoimentos. Levantaram-se então alguns e depuseram falsamente contra ele, dizendo: Nós ouvimos dizer: Eu destruirei este templo, feito pela mão do homem, e em 3 dias edificarei outro, que não será feito pela mão do homem. Porém, nem este seu testemunho era concorde. Então, levantando-se no meio, o sumo sacerdote interrogou Jesus, dizendo: Não respondes nada ao que estes depõem contra ti? Ele, porém, estava em silêncio e nada respondeu. Interrogou-o de novo o sumo sacerdote: És tu o Cristo, filho de Deus bendito? E Jesus disse-lhe: Eu sou, e vereis o Filho do Homem sentado à direita do poder de Deus, e vir sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, disse: Que necessidade temos de mais testemunhas? Ouvistes a blasfêmia que vos parece? E todos o condenaram como um réu de morte. Então começaram alguns a cuspir-lhe, a velar-lhe o rosto e a desferir-lhe socos, dizendo-lhe: Profetiza! E os criados davam-lhe bofetadas. Estando Pedro embaixo, no pátio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote, e ao vê-lo se aquecendo, o encarou e disse:
Tu também estavas com Jesus Nazareno? Mas ele negou, dizendo: Nem o conheço, nem sei o que dizes. Então saiu para a entrada do pátio, e o galo cantou. Quando ouviu outra vez a criada, começou a dizer aos que estavam presentes: Ele faz parte daqueles. Mas ele o negou de novo. Pouco depois, os que ali estavam diziam a Pedro: Verdadeiramente tu és um deles, porque és também galileu. Ele começou a fazer imprecações e a jurar: Não conheço esse homem de quem falais. E imediatamente cantou o galo uma segunda vez. Então Pedro recordou-se da palavra que Jesus lhe tinha dito: Antes que o galo cante 2 vezes, me negará 3 vezes. E começou a chorar. Salmo 68. Para o fim, para os que hão de ser mudados. Salmo de Davi. Salva-me, ó Deus, porque as águas penetraram até a minha alma. Estou atolado num lodo profundo e não há nele consistência. Cheguei no alto mar e a tempestade me submergiu. Cansei-me clamando, enrouqueceram-se as minhas fauces. Desfaleceram os meus olhos à espera do meu Deus. Multiplicaram-se mais que os cabelos da minha cabeça, aqueles que me odeiam sem razão. Tornaram-se fortes os meus inimigos, que me perseguem injustamente. Paguei o que não tinha roubado. Ó Deus, tu conheces a minha incipiência e os meus delitos ocultos. Não sejam envergonhados por minha causa os que esperam em ti. Senhor, Senhor dos exércitos, não sejam confundidos a meu respeito aqueles que te buscam, ó Deus de Israel. Pois por tua causa sofri afronta, foi coberto de confusão o meu rosto. Tornei-me um estranho para meus irmãos e um desconhecido para os filhos de minha mãe. Porque o zelo da tua casa devorou-me, e os opróbrios dos que te insultavam recaíram sobre mim. Mortifiquei pelo jejum a minha alma, e isso tornou-se-me em opróbrio. Tomei por vestido um cilício, e fui para eles objeto de escárnio. Falavam contra mim os que se sentavam à porta, e contra mim cantavam os que bebiam vinho. Porém eu, Senhor, dirigia-te a minha oração. Eis o tempo favorável, ó Deus. Ouve-me segundo a multidão da tua misericórdia, segundo a verdade da tua salvação. Tira-me do lodo, para que não fique atolado. Livrai-me daqueles que me odeiam e da profundidade das águas. Não me afogue a tempestade de água, nem me absorva o mar profundo, nem a boca do poço se feche sobre mim. Ouve-me, Senhor, porque é benigna a tua misericórdia. Segundo a multidão das tuas comiserações, olha para mim, e não apartes o teu rosto do teu servo. Ouve-me prontamente, porque estou angustiado. Atende a minha alma e livra, salva-me por causa dos meus inimigos. Tu conheces o meu opróbrio, e a minha confusão e a minha vergonha. À tua vista estão todos os que me afligem. O meu coração espera impropérios e misérias. Esperei que alguém se condoesse de mim, e não houve ninguém. Esperei que alguém me consolasse, e não achei. E deram-me fel por comida, e em minha sede apresentaram-me vinagre. Torne-se a sua mesa diante deles em laço, e em tribulação, em retribuição e em ruína. Obscureçam-se os seus olhos para que não vejam, e encurva-lhes sempre o seu dorso. Derrama sobre eles a tua ira, e o furor da tua cólera os alcance. Fique deserta a sua morada, e não haja quem habite em tuas tendas, porquanto perseguiram aquele que tu feriste e agravaram a dor das minhas chagas. Permite que juntem maldade sobre maldade e não cheguem a entrar nos caminhos da tua justiça, sejam riscados do livro dos viventes e não sejam escritos com os justos. Eu sou pobre e cheio de dores, mas a tua salvação, ó Deus, me acolheu. Glorificarei o nome de Deus com cânticos e engrandecê-lo-ei com louvores. Isso agradará a Deus mais que o tenro novilho, quando lhe vão nascendo as pontas e as unhas. Vejam os pobres e alegrem-se, buscai a Deus e viverá a vossa alma.
Porque o Senhor ouviu os pobres e não desprezou os seus prisioneiros. Louvem-no os céus e a terra, o mar e tudo o que nele se move, porque Deus salvará Sião e edificar-se-ão as cidades de Judá. E morrerão ali, adquirindo-as como herança, e a descendência dos seus servos a possuirá, e os que amam o seu nome habitarão nela. Essas foram as leituras de hoje. Tenham todos um excelente e abençoado dia. Em nome de Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém.